Então vamos, hoje a gente nós vamos começar hoje então falando sobre do cuidado do corpo e das emoções, né? Eu até coloquei o símbolo hoje do Setembro Amarelo, que é um momento que a gente está falando sobre as emoções, né? Sobre esse mês da conscientização da importância que a vida tem, né? Para ajudar nessa prevenção do suicídio, que a gente está falando esse setembro amarelo, né? Então, a importância que a vida é melhor escolha sempre, né? Então, por isso que eu achei importante a gente falar mais uma vez sobre as emoções, porque é uma coisa que a gente acaba vivenciando muito, né? A gente está vivendo essas emoções muito, muito intensamente, né? Então, as emoções ela pode nos levar a diversas formas de reação diante de um acontecimento, né? Muitas das vezes a gente fica mais ofegante, fica cansado, a gente chora, treme, tem euforia. Então, qualquer um desses sintomas com relação à emoção é possível, né? Porque a emoção é aquela primeira sensação que a gente tem numa primeira reação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é a diferença de emoção e sentimento. Então, como eu sempre falo sobre isso, então, assim, para a gente falar de uma forma mais clara para a gente entender. Tanto a emoção quanto os sentimentos, eles estão muito interligados, mas eles não são a mesma coisa. Cada um tem a sua função, né? Então, a emoção é aquilo que acontece, aquela reação que o corpo tem imediata a algo que aconteceu, né? De uma maneira muito inconsciente que o nosso corpo reage. Então, ele pode ser estimulado de várias formas, né? Às vezes, uma pessoa fala alguma coisa, a gente já tem aquela emoção referente àquela situação, um cheiro, né? Um aroma que a gente tem aquela emoção, lembra imediatamente, às vezes, uma lembrança boa, uma lembrança ruim, você lembra daquela sensação, um pensamento mesmo pode desencadear uma emoção boa e ruim, né? Qualquer coisa pode dar aquela primeira sensação inconsciente, que você não controla, aquilo que você tem, é uma emoção mesmo que acontece. Já o sentimento, não. O sentimento é uma coisa que você sente, você começa por uma emoção e aquilo fica mais profundo, ele demora, você sente, tanto que vem sentindo aquela emoção mais profundamente, é um sentimento, né? A gente controla, assim, mais ou menos, né? Porque você fica assim pensando, matutando coisas com relação ao sentimento. Então, por exemplo, se você sentiu medo, muitas das vezes, né? Da barata, sentir medo da barata. Mas se aquilo você não conseguir controlar e não ter coragem de matar ou sair correndo, entrar num pânico maior, você já bloqueia, aquilo já fica mais profundo. Aí já vira não mais um medo, mas um pânico, é um sentimento pânico, né? Então você vai introduzindo aquilo mais dentro do seu corpo. Então aquilo já é o primeiro impacto. O amor dos nossos filhos, né, que a gente sente. Não quer dizer que eu tenho um amor enorme pela minha filha, mas não quer dizer que eu tenho uma emoção de vez em quando de vontade, assim, de quando ela me irrita de alguma coisa, me dá raiva dela, né? Mas aquilo ali vai morrer. Não deixa de ter o sentimento e a emoção veio, mas aquilo passa, a emoção passa, o sentimento fica, ele é mais profundo, né? Então a gente precisa entender uma coisa e outra para a gente compreender cada sentimento daquilo ali. Todas essas emoções, esses sentimentos são naturais. A gente precisa da raiva, do medo, da alegria, da tristeza. Tudo a gente precisa. A gente tem todas elas, faz parte da nossa natureza. O grande detalhe é deixar isso ficar mais profundo, né? E ficar aquilo mais agressivo. Então, os sintomas que a gente tem com relação a alguns sentimentos, né? Então, às vezes, somente em você pensar em alguém e você já sente raiva dela, né? Então, isso tá muito... Aí você fica matutando coisa mais profundamente, aí é um sentimento. Então, ou seja, a outra pessoa, muitas das vezes, nem tá sentindo, nem lembra da gente, né? Nem lembra. Mas a gente está vivenciando, sentindo aquele sentimento que só agride somente a gente. Então, a gente precisa compreender um pouquinho isso, o quanto que ele vai agredir o nosso corpo. Porque esse sentimento, quando fica mais profundo,
ele vai agredir os nossos órgãos, que vai lhe gerar doenças muito mais internas, puramente por uma emoção não controlada, né, que a gente deixou mais aprofundar, começou a vivenciar e deixou um sentimento com raiz ruim, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Aí eu tirei, né? Você sabia que os nossos sentimentos podem afetar o nosso corpo? Né? A gente acabou de falar isso, né? As emoções, elas podem prejudicar e também elas podem curar, né? Não somente psicologicamente, mas também fisicamente o nosso corpo. Então, assim, essa expressão dessas emoções positivas, você vê que tem tratamentos, muitas das vezes, que se você coloca na cabeça que você está fazendo um tratamento e que você vai dar certo, que você já recebe, o seu corpo fica mais receptivo àquele tratamento, as coisas entram com mais facilidade. Mas quando você gera isso com uma coisa que já está com a resistência, mesmo que o remédio tenha todo o poder, seja o melhor médico do mundo, mas você mantém aquela barreira, a metade do tratamento não funciona porque você cria outras doenças com a questão da energia que a gente gera no nosso corpo, né? Então, a gente tanto tem a cura quanto a gente tem a própria doença fazendo com o nosso corpo apenas com o sentimento que a gente gera. Então, é muito importante a gente trazer, né? Como a gente fala que tem emoções e sentimentos que a gente gera, que a gente pode fazer um câncer, que a gente pode fazer uma doença infecciosa, problema de coração, né? Que tem gente que tem uma mágoa tão grande que aquilo dói o peito, que faz todos os sintomas de um problema cardiovascular. Então, para tu ver o quanto que a gente pode gerar somente com uma âncora que a gente carrega, que muitas das vezes nem é necessário a gente carregar essa âncora. Porque se a gente analisar, é somente a gente está sentindo isso. O outro está vivendo a vida dele e a gente está carregando essa âncora que não vale nada, né? É só nossa. Quando a gente se liberta, é um peso absurdo que a gente solta e que você começa a ficar mais leve porque a vida é leve, né? Então, isso é importante a gente colocar isso como uma vontade de vida. Isso que é importante, né? Então, assim, o pensamento, somente um pensamento, ele gera uma energia quase que na velocidade da luz, né? Tanto que assim, ó, você sofreu um assalto, aquele medo que a gente tem, né? Minha irmã, a gente treme, você não consegue controlar, né? Ele treme e tal, barana. Mas se você ficar gerando aquilo, porque isso aconteceu comigo, né? Depois que eu dei conta disso, quando eu fui assaltada, que foi eu saí correndo, foi uma reação, porque o medo gera uma reação. Eu me tremia e saí correndo. Mas o dormir naquela primeira noite foi muito difícil, porque a gente fica matutando, aquilo já tá virando assim, já quase que um sentimento mesmo mais profundo, porque você já fica matutando. Se eu tivesse feito aquilo, ia acontecer isso. Nada, só aconteceu daquela maneira, eu só saí bem porque eu reagi daquela forma. Se eu tivesse reagido se eu tivesse mudado qualquer situação, já teria sido outra forma. A gente precisa colocar, quando eu me dei conta, eu não conseguia dormir, porque minha cabeça pensava, matutando numa coisa que eu não ia mudar nada, que já tinha passado, né? Quando eu me dei conta, eu falei assim, caramba, só aconteceu desse jeito, eu só tô aqui deitada na minha cama, eu só tô aqui nesse momento agora porque eu reagi daquela forma, não mudei nada, não tem como mudar. Eu falava, Patrícia, não é assim, vamos lá, vira a página, acabou agora, daí pra frente, pronto. Quando eu me dei conta que eu consegui dormir, mas eu tive que falar comigo algumas vezes sozinha para dar conta que aquilo ali não ia mudar nada, que não adiantava eu ficar pensando, não adiantava eu ficar gerando aquela sensação, porque quando você volta naquele tempo, aquela emoção fica vibrando no teu corpo assim, você volta aquilo tudo. É muito ruim, né? É muito ruim. Então a gente precisa observar isso e dar conta e não deixar a nossa mente, né? A nossa mente ir à frente, porque quando você começa a pensar muito, e aquilo é fantasioso, não é real, né? Então isso traz esses transtornos pra gente. Então a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, essa maturidade emocional para a gente entender o que é real e o que não é real e o que a gente pode fazer de melhor pra gente. Sempre assim, tá? Então vamos mais. E aí o coração, eu trouxe até mesmo o coração,
que o coração, quando a gente fala de todas essas terapias, a gente está falando de um conjunto de coisas, né? A gente fala dos óleos essenciais, que tem um poder impressionante sobre a gente, porque são componentes químicos que entram na gente para ajudar, né? Eles dão aquele conforto porque você trabalha o físico, o emocional, tudo, né? Então é energético, então você tem cada óleo tem uma composição e tem um equilíbrio, tem tudo, então é muito importante. Quando a gente fala do coração, a gente fala do coração como alegria, né? Então é euforia, mania, ansiedade, culpa, né? Lembra que eu falei daquela culpa que dá no peito, que a gente carrega, remorso, tendência a desistir, porque muitas das vezes quando o seu coração é energético, gente, estou falando de energia mesmo. Quando você fala do coração, que você tem aquela assim, aquela coisa presa assim, você sempre desiste porque você fala assim: "Ah, não vou conseguir". E é muita coisa, porque você está na euforia toda e você aquela ansiedade, né? Que a ansiedade é aquilo que justamente você não consegue. Ela mata a gente porque não é real. Porque você tá lá na frente e não vai nada daquilo acontecer, né? Então você tem a tendência a desistir porque você não acha que é possível isso para você, né? Então, quando a gente tem o coração desequilibrado, né, energeticamente, a gente tem essa culpa porque a gente acha que é o amor, o coração, né, aquela coisa toda, porque amor é atitude. Quando você faz alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa pelos nossos filhos, a gente fala por amor, mas é atitude, porque a gente quer o bem. Não é o sentimento de você agir, de passar a mão na cabeça, não. É a atitude de fazer o melhor, orientar da maneira correta, fazer assim, mostrar para eles que nós somos os espelhos, né? A gente tenta mostrar o melhor, o caminho certo e tudo. Mas muitas das vezes, mostrando tudo isso, tendo toda essa atitude de amor, atitude, muitas das vezes o outro não entende daquela forma, né? E aí, às vezes, a gente fez o nosso melhor, tudo que a gente tenta fazer do nosso melhor. Se deu alguma coisa errada, a gente tem a tendência a captar a culpa. Não, a culpa foi minha. A culpa não foi minha. A culpa, não existe culpa, porque o outro entende de uma forma, né? Por mais que você tenha dado o seu melhor, mas muitas das vezes o melhor para a gente não é o melhor para o outro. Então existe culpa, né? A culpa não é nossa e nem é um remorso, né? Então a gente precisa entender isso de coração mesmo, né? Dessa alegria, dessa ansiedade, dessa culpa, dessa resistência que a gente tem, né? Então a gente precisa melhorar isso, né? Quando você fala até mesmo da própria euforia, da alegria em excesso, se você ri de tudo, não consegue controlar, é um desequilíbrio na energia do coração, né? Então, tudo isso a gente precisa, a ansiedade que a gente só pensa assim, você não vivencia esse momento, você não tá aqui focado aqui, você está aqui, mas tá pensando, vou lavar a louça, daqui a pouco eu tenho que fazer não sei o que, ou seja, você não consegue nem entender o que está acontecendo, não consegue curtir esse momento que a gente está tendo agora. Então a gente precisa entender essa questão da ansiedade. É normal a gente ficar ansiosa, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego? Normal. Né? Agora, a gente não pode viver na ansiedade o tempo inteiro, né? Porque senão, se a ansiedade excede aquilo ali o tempo inteiro, você não consegue viver o presente, aquilo você começa a não ter história para contar, porque você nem lembra o que aconteceu durante o dia, né? Você não percebeu nenhuma flor que passou ali do teu lado que estava linda, né? Ou alguém que você viu, porque a gente passa tão querendo pensar mil coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa entender o que é ansiedade, dar uma acalmada e se colocar o tempo inteiro. Se eu tô lavando uma louça, eu tenho que prestar atenção, não tem que virar automático, né? Até porque senão a gente não estimula o nosso cérebro a fazer coisas diferentes, né? Então, isso é a mesma coisa, tá? Então, vamos mais à frente. Aí eu trouxe alguns olhos, até mesmo para a questão do equilíbrio dessa energia do coração, né? Quando a gente falou lá, o coração é euforia, o coração é culpa, tudo isso, né? Então, a gente tem que trazer o contrário para tentar auxiliar, ajudar toda essa energia do coração. Então, como eu quero? Coragem, perdão, honestidade, altruísmo e empatia, né? A gente entender que o outro entendeu de uma outra forma já é uma empatia.
A gente entender que a minha verdade não é a verdade absoluta, é uma empatia. Você entender que muitas das vezes aquilo que você fez para o outro, você fez porque você quis, e que o outro pode não fazer da mesma forma, ou entender da mesma forma, ou te retribuir por aquilo, é uma empatia. Eu preciso entender, é um altruísmo. Eu preciso entender isso. Eu preciso colocar na cabeça para não me machucar. Eu não posso desenvolver uma culpa, um remorso. Ah, mas eu fiz aquilo para aquela pessoa e ela não entendeu que eu fiz isso. Você valorizar aquele acontecimento só traz problemas para gente. Eu fiz porque eu quis. Pronto, acabou. Virei a página. Se voltar, beleza. Se não voltar, eu fiz do mesmo jeito, não tem problema. Eu falei, eu quis fazer aquilo ali. Pronto, já é uma coisa absurda para a gente começar a entender tudo isso. A gente precisa entender isso, né? Então, até mesmo a própria coragem, né, de você tomar uma atitude, de você fazer qualquer coisa pelo outro, é ter coragem, porque muitas das vezes você pensa, mas não age. Então, a gente tem esses olhos que fazem exatamente isso, né? A gente tem o Calmer, que é um excelente, um blend infantil, que a gente tem da Doterra, né? Que até esse kit infantil aqui, ó. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Bem legalzinho ele. Deixa eu pegar até o Calmer aqui. Esse, ó. É o Calmer. Esse aqui é um óleo muito bom, né? Um kit infantil, mas que serve para adulto mesmo, porque ele é excelente para acalmar mesmo. Ele já é um blend já prontinho, somente com rolon para a gente usar. É mais ou menos esse rolãozinho que sai aqui, ó. Esse aqui, ó, é mais ou menos esse rolãozinho. Aí você já passa, já tá prontinho, a gente passa em locais específicos, ó. Esse só para uso tópico, tá? O Calmer, posso inalar ele, maravilhoso esse aqui, esse jasmim. Então, o Calmer é um óleo é um blend, né? Que tem para acalmar, para te dar. Ele não vai te sedar. Ele vai dar aquele controle mais mental. Ele faz você acalmar a sua mente, botar você aquelas coisas na sua caixinha para você compreender a vida um pouco melhor, né? Quando você relaxa a mente, você consegue dormir melhor, você consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo com você. Você consegue, quando a gente dorme, a gente tem até mesmo todas as energias que tem para a gente controlar, né, tudo isso, essa ansiedade, você começa a ter mais paciência com você mesmo, com o outro, né? Porque assim, ó, é legal porque é um blend que, ó, tem lavanda, cananga, que eu tava até falando com a Sônia ainda há pouco, ó, isso aqui é o cananga, tem cheiro de lang-lang, né? O cananga, ele tem a camomila romana, para tu ver como é que ele tem óleos bem específicos para dar uma acalmada boa, tá? Então, ajuda na questão da insônia, ele tem um relaxamento do corpo, porque ele tem óleos específicos para te acalmar, né? Melhora aquela agitação, a ansiedade, a ira, a chateação, tudo que é do coração mesmo, né? Então, é um blend excelente para as crianças, para ajudar isso tudo, tá bom? Aí eu coloquei também o Passion. Passion são óleos da Doterra específicos para questão emocional, tá? Também não pode ser ingerido, só uso tópico e inalatório, tá? Ele ajuda alívio das sensações de tédio, desinteresse, ele contribui para a gente redescobrir a paixão pela vida. Olha só. Ele é um cheiro bem meio de rosas, é maravilhoso, tá? Ele ajuda na inspiração, na criatividade, porque quando a gente acalma a mente, dá esse estímulo à vida, você abre outros canais, você abre outras possibilidades de vida, né? Então, ele promove essa clareza e a capacidade de admirar a vida, de você passar a perceber uma joaninha, você vê uma flor, você vê um animal, você vê outra pessoa do teu lado, que às vezes passa e você nem vê, né? Então, muitas das vezes, então você tem qualidade de vida,
tá? Optei também pelo frankincense, que é o olíbano, que é o óleo dos olhos, não tem história, é um óleo maravilhoso mesmo, que ele desperta as memórias antigas, ele faz... Aí a gente sempre pensa, né? Toda vez que eu falo disso, eu falo assim, a gente só pensa assim, vou despertar as memórias antigas, só coisa ruim. Nada disso. Aí ele é muito interessante o que o óleo essencial faz com a gente. Ele faz você lembrar de coisas que você está nesse momento capaz de perceber, né? Essas memórias são memórias para você resgatar coisas boas, sabe? É como se você, assim, o que aconteceu comigo foi até mesmo com o próprio pinheiro siberiano, que eu tinha medo porque falava o tempo inteiro que ele pegava, via as suas sombras, né? E eu não tenho ainda esse controle emocional para ver sombra, porque eu só pensava na sombra ruim, né? Na realidade, quando eu usei pela ficou um tempão aqui, ele olhando para mim, eu olhando para ele, não tive coragem. Quando eu usei pela primeira vez, não consigo mais parar de usar, porque ele me fez lembrar de um momento que eu pegava onda, que eu era surfista, mas que sensação gostosa, que eu já não vivia mais isso, né? Nem praticando o esporte e nem daquela sensação, daquela emoção, daquele sentimento, porque a gente lembra que a gente revive aquela coisa. Mas era tão agradável, que eu até voltei a surfar. Mas assim, é delicioso para você ver o quanto que a gente esquece das coisas boas, né? Então, o frankincense, o olíbano, ele faz exatamente, ele desperta as memórias da gente que está guardada para a gente reviver aquilo, coisas boas, né? Valorizar aqueles pequenos momentos que a gente tem, que a gente já esqueceu porque no nosso dia a dia é uma correria danada, né? Então, ele é muito bom. Ele é aquele que tira o véu da consciência para um propósito nosso. Né? Ele ajuda a assumir as nossas... Outra coisa, ele ajuda a assumir as nossas responsabilidades sobre as consequências das nossas ações. Então, a gente começa a entender que todo problema que a gente tem, 50% para cada lado. 50% eu tenho como é que fala? Responsabilidade sobre alguma coisa. E o outro também tem seus 50%. Ninguém tem culpa 100%. Então, a gente começa a entender isso. Ele faz você analisar um pouco mais a vida, que tudo é possível, né? Então, a gente começa a entender sobre essas responsabilidades. É um óleo perfeito, por isso que não dá para ficar sem ele, porque ele é multiuso, esse óleo, além de outras coisas. Mas a gente está falando aqui da questão da energia do coração, né? O cipreste, não tem como a gente não deixar o cipreste de fora por questão do coração, por questão de circulação, né? Mas o cipreste é excelente, ele traz aquele amparo, aquele consolo, aquele braço amigo, aquele coração, aquela energia boa, né, no processo de aceitação de uma situação, até mesmo para quem tem dificuldade na perda de alguém, de luto, se preste perfeito para isso, né? Então ele faz você olhar para frente, ele faz você fluir a vida, né? Porque a gente fala de circulação no cipreste, que é excelente para isso, pelos componentes químicos que ele tem. Então, além da função, e tem a função dele como componente químico, mas ele tem a função energética que ele faz isso, ele flui, ele vibra, ele vai em frente. Então, é um óleo muito, muito, muito bom para essa questão, né? Então, ele ajuda fluir a água, né? Vai embora. Então, dá sequência à sua vida, vai embora, que aí é tudo que a gente precisa. E aí também optei pelo próprio sândalo. Sândalo é um óleo também muito bom, né? Que ele também é calmante, né? Na função dele. Então, ele ajuda a alinhar e equilibrar os nossos chakras cardíacos. Lembra que a gente tem as mágoas, a culpa, aquela coisa toda, ficar preso no peito, que chega a doer, né? Eu tenho aquela coisa presa aqui. O sândalo é um óleo para isso. Né? Ele dissipa essa energia do chakra cardíaco, né? Que o chakra cardíaco é entre os seios, ele é no ponto do meio. Então, ele ajuda a te acalmar, ajuda a fazer essa liberação, essa dissipação dessa energia, né? Ele promove também o seu contentamento do teu eu. Ele faz você se entender, a te aceitar, a te compreender, a fazer você ser um pouco melhor. Então,
Isso é muito bom, tá? Então, é uma coisa boa para a gente trabalhar essa questão energética do coração, para a gente tirar todos aquilo. Imagina a gente ficar assim, ó, com aquilo preso, a gente vai a médico e fala, ai, mas eu não tenho nada, já fiz todos os exames, mas você tá com aquilo preso. Claro, porque são sentimentos que você tá ali grudado, né, ancorado ali, a gente precisa dissipar tudo isso. Então, o óleo te ajuda a fazer isso, né? E aí, a gente vai chegar no estômago. Isso aí, já tive vários casos, inclusive essa semana, né? O estômago é aquilo que a gente está recebendo de fora, né? Ou seja, você se alimenta. É a comida que foi preparada, que você muitas das vezes preparou, alguém preparou para você, e aquilo é energia. Porque quando você está fazendo a comida, se você não estiver conectado com você mesmo ali, está fazendo de qualquer jeito, com angústia, chateado, magoado, faz a comida de qualquer jeito, blá, 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 e aí alguém come, está recebendo energia, né? Porque nós somos por energia, né? E quando você também senta para comer, mesmo a comida sendo feita para a melhor pessoa, com uma energia boa, mas que você senta para comer e você não tá com aquela coisa boa, você tá pensando, pô, por que eu fiz isso? E tal, fulano me deu uma resposta meio atravessada e você tá comendo. Pô, a comida não vai cair nunca boa, né? Vai cair ruim mesmo. Então, o estômago, quando você tem essa questão do estômago energeticamente, você é passivista, você tem a preocupação bem específica de estômago, o pensamento, porque você está comendo e pensando, né? A repulsa, muitas das vezes, você nem quer comer porque você está pensante demais, porque aquilo ali tá... Né? Tensão, estresse. Tu vê que muitas das vezes a gente, por um estresse mesmo, uma discussão, qualquer coisa, tem dor no estômago. Gastrite é bem típico, né? Você às vezes faz endoscopia e não aparece nada, mas vão falar, tem um H. pylori lá, mas nunca vai melhorar, vai ficar naquelas recidivas, porque você só trata os sintomas, não tá vendo o porquê tem por trás, né? Então, o estômago é essa primeira. Então, esse é o grande detalhe. Quando você pensa demais, quando você tem estresse, tensão, tudo isso atinge diretamente o estômago, tá? Então, ficar de olho, porque o estômago também, ele também não gosta de determinadas coisas, não, tá? Então, esse pensamento excessivo, obsessivo, só prejudica o nosso estômago e o baço, né? Que a gente fala até na acupuntura sobre isso, né? Então, cuidado, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, a gente tem o estômago. Quando eu quero toda aquela coisa que a gente tem, se eu estou preocupada, pensando demais, fazendo tudo isso, que eu estou agredindo o meu estômago, o que eu posso fazer? Eu preciso dar uma sossegada no meu pensamento, né? Eu preciso entender que eu tenho que pensar, claro, eu sou uma que penso demais, penso muito, eu penso o tempo inteiro, minha cabeça é um falatório mental. Porque para mim eu faço muitos questionamentos comigo mesmo, esse negócio que eu falo comigo mesmo, aquela coisa, eu faço DR, eu tenho uma DR comigo mesmo, eu tenho muito disso. Então, mas também ao mesmo tempo, isso é durante o dia, eu passo muito tempo dentro do carro sozinha e tal. Dormir é como se fosse um on-off. Eu deito, eu desligo, durmo completamente. Não tem falatório na hora de dormir, não. É só durante o dia, tem muito. Falo demais comigo mesmo, nossa senhora. Então, é um detalhe. O estômago é justamente esse sossego, a tranquilidade, o equilíbrio, né? Para a gente conseguir pensar com equilíbrio, tá com a tranquilidade para ser racional, né? Para a gente ter aquele sossego com essa questão. Então, é bom a gente não evitar de ficar naqueles pensamentos passados, né? Evitar de ficar naqueles pensamentos que não vão mudar absolutamente nada daquelas atitudes que a gente teve do passado. Então não adianta ter o pensamento do passado, mas se você tiver um pensamento racional, lógico, naquele momento falando e tal, né? Faz sentido. Mas o passado não rola mais, né? Nem ficar o tempo inteiro planejando somente o futuro sem ação nenhuma, né? Sem construção nenhuma, também não adianta absolutamente nada. Então, nem só planejar, nem só imaginar, também não adianta. Tem que acontecer, tem que gerar. Então, essa realização é importante nessa questão do pensamento, tá? Aquelas mágoas do passado, aquelas coisas,
tudo também é do estômago. Então, eu escolhi alguns óleos até para a gente trabalhar essa questão do estômago, que é o Tinker, né? O Tinker é o outro óleo que a gente tem desse kit infantil aqui, né? Eu nem tenho mais ele. É um óleo que que é para concentração. Ele faz você ficar mais focado naquilo que você precisa, né? Se você está planejando alguma coisa, você está querendo fazer um projeto, se você está querendo, mas não quer só ficar pensando, lembra que ficar pensando sem construção nenhuma não adianta. Então, o Tinker, ele faz você planejar, ele faz você se concentrar e planejar aquilo ali para você construir, tá? Não fica só no pensamento. Ele faz você agir por conta disso, né? É um óleo que te dá essa clareza mental, ele te dá foco, concentração, ajuda no estresse, no nervoso, no mau humor, porque se você controla os seus pensamentos, se você controla a sua mente, acalma, você dorme bem. Se você dorme bem, você consegue ter substâncias no nosso corpo que são trabalhadas e você consegue acordar melhor no dia seguinte sem estresse, né? Então, isso é importante. O dormir é importante, o equilíbrio é importante, o sossego é importante por conta disso, porque você começa a fazer o seu corpo trabalhar diferente. Agora, imagina o tempo inteiro a gente pensando na hora de dormir, o seu estômago não para, vai doer mesmo o tempo inteiro, porque você está estressado, porque você não consegue acalmar a mente. No dia seguinte, você não é ninguém, né? E você não consegue. Como é que você vai construir? Você vai ter ideias boas, né? Então, isso é um óleo que faz você ter essa ajuda na ansiedade, nessas questões todas, te deixa mais alerta na hora que tem que estar, né? Então, esse sentimento de estresse mental melhora, não é pouco não, é muito, muito, muito mesmo, tá? Então, é um óleo específico para isso. O outro é o Peace, também é só uso tópico, né? O Peace é aquele óleo que eu falei que também faz parte da questão só dos blends das emoções, né? O Peace também... eu não falei do Tinker, o que tem nele, né? O Tinker, ele tem o vetiver, que é excelente, que é aterrador. Ele puxa você. Tem hortelã-pimenta, que também faz nessa questão do foco. E o alecrim é outro. Então, para tu ver, é um blend bem para te colocar nesse momento aqui. Chega para cá, que você tem que estar aqui, acalmar e receber as informações limpando a sua mente. O Peace, como eu falei, eu adoro esse óleo, é o óleo da paz. Ele é maravilhoso, esse óleo, eu amo de paixão. É um outro que é antidepressivo, sedativo, calmante. Ele ajuda também na questão dos sentimentos de medo, tá? Porque ele acalma muito. Ele te dá uma sensação maravilhosa de tranquilidade. Sabe aquele negócio que você, assim... você começa a ver a vida até diferente, te abre, sabe, parece que abre teu terceiro olho, mais ou menos assim, porque ele te dá uma sensação maravilhosa esse óleo, eu adoro esse óleo. Então, ele te dá essa tranquilidade, é muito bom esse óleo. O vetiver é aterrador, tá? É aquele óleo que te traz assim, ele te acolhe e fala assim, senta aqui, aquele colo de vó, né? Vem cá, começa a te entender, faz você compreender diferente, ele te dá mais segurança, ele desperta aqueles sentimentos reprimidos, aquelas coisas que você... Tudo dentro do que a gente pode entender, tá? Ele não vai te jogar coisas não, tá? Então, ele começa até a alinhar a sua alegria, ele é excelente, ele te conecta à vida, esse é um óleo perfeito. Eu tava falando até com a Sônia ainda há pouco, quando eu cheiro ele, eu era mais repulsa com ele. Eu gostava dele no difusor, mas sentia cheiro de madeira queimada. E a minha filha sentia cheiro de chocolate, olha que doideira. Mas agora eu adoro ele. No difusor, então, ele é perfeito. Melaleuca é outro óleo maravilhoso. Esse óleo é interessante que todas as vezes que você... Pelo menos acontece isso muito comigo. Eu uso a melaleuca para tudo. A melaleuca para garganta, é maravilhoso. Para quem tá com dor de garganta, ele ceda. Eu já contei. Fiquei com a garganta pingando direto. 15 minutos com ele dormente, com a garganta dormente.
mas melhora muito infecção de garganta, ele é ótimo. Unha, fungos, tudo, ele é muito bom. Mas o interessante na questão energética dele é que quando você inala ele uma vez, ele tem um aroma. Não sei por quê, mas pode ser por uma questão que você já tenha resolvido a qualquer questão mesmo emocional. Quando eu vou inalar ele numa segunda situação, ele já não tem mais aquele cheiro, aquele aroma que eu já sentia. Tanto que a maioria das vezes, quando alguém usa um óleo aqui em casa, eu sei qual é o óleo, porque imediatamente aquele aroma me lembra, me remete logo àquele óleo. O melaleuca não, para mim eu tenho dificuldade porque para mim ele muda o aroma conforme alguma situação em comum, mas ele para mim muda. É bem interessante esse óleo. Então, mas ele ajuda no estresse mental, ele ajuda a dar um equilíbrio naqueles sentimentos mais de coração partido, ele tira aqueles velhos padrões que a gente muitas das vezes já tem, que não existe, que não cabe mais nesse momento, mas que a gente ainda está com aqueles padrões mesmo de pensamento, de atitude. Então, ele ajuda você a dar uma questionada em você mesmo sobre se aquilo é real, se é possível, se você não tem que pensar diferente ou ter atitude, tolerância até mesmo com você mesmo sobre determinadas coisas, né? Aqueles efeitos tóxicos também. Então, ele é um óleo impressionante, esse óleo, tá? E o fennel, que é um outro, né, que a gente bota como erva doce também, que é o funcho, né? É um óleo também muito bom, ele traz uma clareza das emoções impressionante. Aquilo que tá, muitas das vezes você não tá entendendo o que tá acontecendo com você, ele te deixa mais claro, né? Mais claro mesmo com o que tá acontecendo. Ele é excelente, tá? Ele ajuda na autoestima, na autoaceitação, na compaixão e na superação. É um óleo espetacular também, tá? Aí a gente vai falar do pulmão. É um outro órgão perfeito, né, que a gente tem aí. O que é o pulmão, né? O pulmão está muito relacionado à tristeza e melancolia, né? Geralmente quando a gente fala as pessoas que têm asma, bronquite, tudo, né? Tem muita tristeza, né? Tem aquela melancolia gravada ali, presa, né? Retida, aquele pesar, muitas das vezes. É um órgão que, muitas das vezes, a pessoa que tá triste, você não consegue nem trocar aquele ar, né? Não faz aquela mudança, você não consegue respirar direito, porque o pulmão faz muito disso, né? Energeticamente falando. Então, quando você tem problemas com essa questão, você tem falta de ar, você não consegue, aí você não entende por quê, porque você não consegue nem respirar direito. Se você não respira direito, você não leva oxigênio direito para o seu corpo, não consegue fazer a troca gasosa, e aí essa questão. Então, é aquela florzinha do laríngeo que fica bem reprimida ali e acaba caindo um pouquinho, né? Então, é aquele choro que você não consegue botar para fora. É bem interessante o pulmão, né? Então, para a gente olhar diferente para ele. O pulmão, né, como a gente está falando aí, como é que a gente pode trabalhar esse pulmão? O pulmão é o que gera energia, como a gente estava falando, porque você respira, acaba inspirando o oxigênio e outras substâncias que você faz essa troca. E ele é responsável por energia, sangue e os líquidos, porque é justamente essa questão de você respirar, você faz trocas, você libera pela pele, né, e tudo. Então, ele é responsável na questão energética disso também. Influencia a alma e as emoções. Ele é um outro... ele faz um livre fluxo de energia do corpo ao pulmão, tá? E a alegria, né? Ele é uma questão muito pessoal de trazer bem-estar, né? Se você tem tristeza, você tem que trocar por alegria. Então, eu coloquei esses óleos também que faz exatamente esse trabalho pulmonar, né? Então, o Console é um óleo também de top de linha da questão das emoções como é que fala? Daquele ai, meu Deus, do kit das emoções que a gente tem. O Console também
Ele ajuda a fechar aquela porta da tristeza, ele te dá mais um amparo muito grande, né? Ele faz você ter uma cura mais emocional, ele te conforta aqueles corações quebrados por qualquer razão, né? A questão emocional de um luto ou de uma paixão. Ele é um óleo bem específico para isso, né? O Tcher, que é outro, né? Ajuda nesse sentimento de tristeza e angústia. Um outro também que é do mix também das emoções, também da terra, porque não pode ser ingerido, só usa o tópico inalatório. A tangerina, né? É um cítrico poderoso, né? Ajuda na atenção, ele faz você ter mais uma presença mais consciente, né? Compreende aquele brilho, né, da vida, ele faz você estar mais energético, né? Ajuda você a liberar aquela criança mais interior que a gente está ali dentro, onde você se coloca, você se liberta daquelas raízes que eu não posso nada, eu já estou com idade, não posso nada, não consigo viver determinadas coisas. A tangerina te liberta disso, ele faz você ter essa interação mais social, ficar mais fácil, né? Você se sente mais criança, né? Então, ele é poderoso. O peppermint é o outro que te dá energia, né? Como a gente fala o tempo inteiro, que a gente precisa da energia, faz você respirar melhor, abre vias aéreas, ele interpreta a sua consciência, ele ajuda, ele é mais receptivo na mente, na construção das nossas realidades, ajuda naquelas mudanças que a gente precisa fazer, né? Ele faz você desapegar de determinadas coisas que não fazem parte mais da sua vida e que você precisa seguir em frente. É um óleo muito bom para isso também, né? E aí o medo, não tem como não ter. O rim. O rim é um outro órgão que é muito específico para isso, né? O rim é temor, medo, pânico, insegurança, né? Então o medo está muito relacionado a essa questão do rim. Essa ligação é muito percebida, né? Quando a pessoa, assim, quando tem um medo, ela se urina, né? Ela não consegue controlar aquilo ali, porque é aquele medo do estresse total, ele libera a coisa. Então, está muito relacionado ao rim, tá? Às vezes, até mesmo, tem crianças que fazem essa questão do rim, né, como medo, faz xixi na cama, né? Ele acaba tendo essas questões urinárias mesmo, a criança com o rim por conta do medo, da insegurança, do pânico, né? Então, a gente tem até umas questões, como é que a gente pode lidar com esse medo, né? A gente já entende um pouquinho, viu que aquilo não é real ou real, a gente, para tentar controlar, respirar, né? Refletir sobre a situação, se é real, se informar direito, né? Aquilo que eu falei até mesmo da barata, né? Se é aquilo ali. Aí não deu, escuta uma música, vê alguma coisa, faça a sua oração, né? Aí, tudo para a gente dar esse controle, para ver se esse medo é real e você consegue controlar esse medo, né? Se você aquilo ali, você empoderar com mais segurança com você mesmo. Então, a gente precisa saber se aquele medo é real, né? Isso é importante. Se aquilo ali, ou às vezes acha que, não, tô escutando um barulho esquisito, né? Porque o medo e a mente faz a gente ir longe, né? Então, a gente precisa dar uma controlada nisso e ver o que é real. Então, a gente tem o rim, né? Como energia e sangue. Por quê? O rim, ele quando a gente fala até mesmo na acupuntura, na questão do rim, ele é energia e sangue pós-nascimento. Ele é o responsável pela nossa essência, tá? Dos nossos pais. O que a gente recebe de essência dos nossos pais é armazenado no rim energético, tá? Então, você, muitas das vezes, essa própria vibração que a gente tem, essa oportunidade, né, de ser filtrada e excretada. Então, ou seja, é tanto que a gente chama ele nossas águas. Então, quando você tem uma emoção que não consegue ser filtrada e nem excretada, ela armazena esse medo, né? Ela segura essa insegurança, segura ali e lascou e vai embora, né? Você não consegue controlar. Então, por isso que a gente tem que trazer a coragem e a confiança.
Então, para isso, a gente tem o Brave, para isso, para a gente controlar mais essa emoção aí. É um outro também que eu tenho aqui, ele. Aí, peguei ele de primeira, né? É o mix da coragem que a gente tem, né? É excelente também para isso, tá? É um mix para a gente trabalhar essa questão de rim. Então, ele tem laranja, tem a casca do canela, ele ajuda muito nesse equilíbrio emocional, é muito bom para desânimo, para cansaço, esgotamento mais, né? Aquele medo, susto, dores, o nervosismo, esse óleo é especial para isso. O console, como a gente já falou, né, que ajuda a fechar aquelas portas da tristeza, faz você ter uma cura mais emocional, aquele conforto do coração, para ver se aquilo ali realmente é real. Né? E tem o Motivation também, que é excelente, gente. Esse óleo também faz parte do mix de emocional também da doTERRA, né? Ele traz muito aquela confiança, coragem, né? Aquela confiança em você mesmo, confiar, né? Faz aquele sentimento de encorajamento. Ele é muito bom, gosto muito também desse óleo. E a bergamota para ansiedade é espetacular, né? Ele ajuda você a abandonar aquela necessidade de estar no controle o tempo inteiro. Ele te ajuda a ceder, né? Te dá mais confiança, você começa a acreditar no outro, que ele é possível, não é só você que faz bem. O outro também pode. Você começa a aceitar mais, você começa a confiar mais. Você começa a dirigir a vida sem medo, né? Então, aquela medo de aquela insegurança, você confia muito mais. É um óleo espetacular para isso, né? Para amor próprio. Então, ele alivia aquele medo aprisionado. É espetacular, gosto muito mesmo da bergamota. A bergamota em todos os sentidos. O fígado. Esse figueiredo não é mole, não. Esse é um que é o óleo da raiva, da irritabilidade, da frustração, ressentimento, ciúme, inveja e agressividade. Muitas das vezes, a gente nem percebe, né? Como ele faz o fluxo mesmo de energia do corpo, o fígado, energeticamente ele faz isso. Aí, quando você se irrita, quando você fica frustrado, com ressentimento, ciúme, inveja, o sangue não circula. Se ele não circula, imagina, sendo o fígado energeticamente responsável pela circulação de energia, né, por sangue, ele fica estagnado. Se ele está estagnado, você é como vai bater um carro lá na frente, para trás, vai tudo, vai congestionando tudo. É o que acontece com a gente na questão emocional, né? Então, a gente acaba se agredindo muito. Então, imagina, essas questões, essa energia presa dentro da gente, você faz tudo, é energia condensada. Até câncer rola nisso, né? Então, e fora outras coisas, faz trombose, faz tudo isso, porque é raiva contida. É aquela energia que condensa e que paralisa mesmo, que você faz essas condensações energéticas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o fígado, né? Com esses sentimentos e essas emoções que a gente tem, para não trazer todo esse transtorno para a gente, né? Então, o tanto que a gente se maltrata, o tanto que a gente agride o nosso corpo por conta disso. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam com dor de cabeça e não sabem nem por quê. A dor de cabeça é retida de energia, né? Aí não circula sangue, dá dor de cabeça, né? Dá dor no pescoço, dá dor no nosso, aqui no paravertebral, um estresse danado. Você começa a ter aqueles suspiros do nada, o tempo inteiro, né? Precisando de suspiro para ver se libera a energia que está parada ali e não consegue circular. Então a gente precisa olhar muito para essa questão energética, né? Então, olhe. Não vale a pena a gente carregar tudo isso daí que não presta para nada, que é só a gente que sente. Então, entre explodir e magoar, não rola, né? Então, vamos pensar, às vezes é melhor a gente melhorar isso para não ficar doente, porque senão vai rolar essa doença aí séria
e não tem como a gente se ajudar, só a gente pode fazer isso pela gente. E aí, como é que responde esse fígado todo, né? O fígado, ele responde aos desafios da vida, né? Porque a gente, é o dia a dia, é o nosso dia a dia, o que a gente passa por todos os momentos ao mesmo tempo, em todas as vezes, né? Então, temos que ter calma, tranquilidade e equilíbrio, tá? Porque a gente, no trânsito, a gente se irrita, e muitas das vezes a gente fica vivenciando, porque isso já aconteceu, acontece o tempo inteiro, né? A gente que dirige, a gente vai, acontece alguma coisa, caramba, você fica matutando, já dá raiva e tudo, pra quê? Você nem conhece a pessoa, você não sabe nada dele, mas você tá guardando aquele sentimento aí. Não vale a pena em nada nisso. Então, botar para circular isso aí. Ah, vai com Deus, amigo, porque é melhor, porque a gente fica muito, muito, muito melhor, tá? Aí eu escolhi aí o Stand, que é um óleo também muito, muito, é um blend calmante também, que é do Mix, infantil também, que ele tem semente de coentro, tem magnólia, tem várias coisas nele que é justamente para esse equilíbrio emocional, muito, muito bom. Ele dá mais disposição, faz você ter aquela tranquilidade e equilíbrio, um relaxamento, né? Faz você também ter foco, concentração, ajuda nas pessoas que têm birra, frustração, ele é excelente esse óleo. O Forgive, adoro também esse óleo, é muito, muito, muito gostoso. Também do blend das emoções, não pode ser ingerido, tá? Ele é um óleo que faz você também dar uma acalmada danada. Ele faz você ter mais afirmação. Ele faz você ter aquele mais paciência, tá? Ele combate aquelas emoções negativas mesmo, de raiva, de culpa. Ele é poderoso. Eu gosto muito desse óleo. Lavanda, para acalmar a mente. Se você acalma a mente, diminui as tensões, você acessa mais as percepções, né? Diminui aquela intensidade emocional. Ele ajuda a restaurar aquela sua segurança mais interior. Vê que não vale a pena você ficar sentindo isso. Te dá mais confiança no seu eu. É muito bom. Tem a manjerona, né? Nossa mãe gerona, eu adoro. Né? Ele é outro também que traz muito acolhimento, aquele colinho de mãe, né? Aquele conforto que você percebe assim, pô, deixa pra lá, mas nem deixa pra lá da boca pra fora, que ele deixa pra lá mesmo, que você nem já lembra mais nem o que aconteceu. Ele ajuda muito nessa questão, né? O lemon, né? O lemon para o fígado é excelente, né? Tanto que ele tira gordura no fígado, ele dissipa, né? Ele libera aquele comportamento rabugento. Aquele rabugento, ele é perfeito para isso, ajuda nesses desafios da vida que a gente tem, te dá mais otimismo por ser um cítrico, né? Dá mais esperança e transforma a nossa consciência. Não dá para ficar sem o lemon de forma alguma, tá? E aí, como é que a gente vai usar? Como a gente já falou até mesmo sobre isso também, né? A maioria dos óleos que eu coloquei sempre de uso tópico inalatório, tá? Tópico quando esses diluídos, né? Então a gente dilui com óleo de coco, tá? A gente coloca num rolon, ou pode passar diretamente na mão, o óleo puro com o óleo de coco, qualquer óleo vegetal, até mesmo um azeite. E você pode usar fazendo uso tópico e também puro, inalando ou até mesmo no difusor, tá? A gente pode passar tópico, tem lugares específicos que fazem um efeito mais rápido, a gente chama dos microsistemas, né? Que tem o pé, né, na reflexologia, temos a mão também, né, que é a reflexologia, a cabeça, braço e perna, tá? Aqui é toda a parte interna do corpo. Você pode massagear a mão, você está trabalhando todo o seu corpo para isso. No pé, a gente tem os pontos todinho da reflexologia, excelente, quando você dilui o óleo, você passa, né, esfrega no seu pé inteiro, faz aquela massagem, é espetacular, você está trabalhando todo o seu corpo, você levando aqueles componentes químicos no seu corpo. Cai na corrente sanguínea, não é nada de diferente de você fazer a ingestão, mas esses óleos que eu coloquei, a maioria são de uso tópico, né, e inalatório,
tá bom? Então, é fazendo isso, passando. A gente pode usar também na questão do... A orelha também é um outro microsistema que a gente pode diluir, passar, faz uma massagem caprichada na orelha também. Você é um microsistema e você vai conseguir. Os chakras, que são pontos que a gente tem, né, de energia no nosso corpo, nosso coronário, nosso frontal, nosso laríngeo, cardíaco, umbilical, genésico e o básico. Então, a gente usa também, que são pontos energéticos importantes, eu gosto muito de trabalhar os chakras, e que você consegue trabalhar essas energias também, e levando também esses componentes diretamente no nosso corpo. E aí, como eu botei o inalatório, a gente não pode deixar de falar deles, porque é importante. Inalatório, a gente trabalha emoção pura, pura emoção. E aí, quando a boca cala, o corpo fala. É verdade, porque quando você não consegue trabalhar todas essas emoções, esses sentimentos, você só traz problemas para o seu corpo, né? Então, assim, ó, o resfriado escorre quando o corpo não chora. Aquela dor de garganta, ela fica pior quando a gente não consegue se comunicar quando não consegue comunicar as aflições que a gente tem. A gente consegue falar sobre elas. Então a gente tem dor de garganta recorrente. O nosso estômago dói, arde, quando aquela raiva não consegue sair, né? A diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste, né? O coração desiste quando o sentimento de vida parece terminar. A alegria aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. Alergia, tá? Nem alegria não, alergia. As unhas começam a quebrar quando as defesas do nosso corpo ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna vai embora. A febre esquenta quando a defesa detona as fronteiras da imunidade. Então, o corpo fala. A gente só precisa entendê-los, né? Então, precisamos trazer isso para a nossa vida e transformar a gente numa coisa melhor, né? A gente precisa perceber que o quanto que a gente agride a gente mesmo por nada, né? E é isso, gente. Então, deixa eu fechar aqui para a gente dar continuidade.